Página 82 agora, correção, tá? Pede para você resolver aí, né? Na verdade, escrever expressões para representar cada situação. Algumas a gente vai precisar resolver, outras não, né? Algumas situações. Então vamos lá, número 49, diz assim, ó. Em uma determinada indústria, o custo operacional de um celular é composto de um custo fixo de R$ 300. O que ele quer dizer para a gente com esse custo fixo? Se a indústria produzir um aparelho, né? Ela vai gastar R$ 300 mais um custo aí que vai variar de acordo com o número de aparelhos produzidos. E esse valor aí que vai variando é um custo de 50 centavos por unidade. Então vamos pensar da seguinte forma: se a indústria fabricar um aparelho, ela vai gastar R$ 300, que é fixo, mais 50 centavos. Se ela fabricar 2 aparelhos, ela vai gastar R$ 300 mais 50 centavos 2 vezes, que vai dar R$ 1, com mais R$ 300. Se ela fabricar 100 aparelhos, ela vai gastar R$ 300 com mais 50 centavos vezes 100. Observem que o que vai variando é esse custo aqui por unidade, tá? Que é um custo variável. E esse valor que é fixo a gente vai sempre repetindo. Então, se a empresa produzir X aparelhos, nós vamos aí ter como expressão algébrica R$ 300, que é o valor fixo, mais 50 centavos vezes X. Certo? E aí você pode até fazer essa junção dos 50 centavos com o X, né? Tirando o pontinho aí, porque a gente sabe que quando tem uma letra coladinha com um número, representa uma multiplicação, tá bom? Número 50 agora. Diogo tinha em sua conta bancária um saldo positivo de R$ 530. Então vamos pensar aí. Ele tinha lá no banco 530, era positivo para ele. Ele fez um saque em um caixa eletrônico que fornece apenas cédulas de R$ 50. E aí saíram algumas cédulas, mas não diz quantas foram. Disse aí que saiu Y cédulas. Mas quando a pessoa faz um saque, a gente subtrai do que ela tinha, não é assim lá no banco? Se ela tinha 530 e ela tirar R$ 50, eu vou subtrair 50, se tiver saído uma nota só. Se ela tem R$ 530, mas saiu lá, ela fez um saque de 2 notas de 50, então vai ter saído 50 vezes 2. Se ela tiver feito um saque e tiver saído 3 notas, então vai ser 530 menos 50 vezes 3. Como saiu Y notas, então eu vou escrever aqui que os 530 que ela tem lá no banco, né, ela tinha no banco, vai subtrair R$ 50 de Y notas aí, porque saiu R$ 50 Y vezes, tá bom? Aí depois, eu esqueci de colocar aqui, vou colocar aqui atrás, tá? Que pede para chamar no número 49, aí de custo, né? Então, eu vou colocar o C aqui. Ele pode ser aqui no início ou no final, tá? Não tem problema não. E aí, no número 50, ele pede para chamar de saldo. Então, eu vou colocar S, tá? No número 51, diz que em uma certa cidade, um motorista de táxi cobra R$ 4,50 de bandeirada, mais 90 centavos por quilômetro rodado. Escreva a fórmula que indica a quantia a pagar que. Eu vou colocar aqui para não esquecer, ó. Quantia que vai ser igual. A pessoa entra no carro, ela já paga essa taxa de R$ 4,50. Tá legal? É uma taxa que nós podemos chamar de fixa também, mas tem um valor que vai variando. Ela paga 90 centavos por cada quilômetro. Então, se ela andar uma distância de 1 quilômetro, se ela andar 10 quilômetros, se ela andar 20 quilômetros, vai variando, não é? Então, eu vou escrever que ela vai pagar R$ 4,50 mais 90 centavos. Só que 90 centavos depende da quantidade de quilômetros e ele chamou quilômetros de L. Então, vai ser R$ 4,50 mais 90 centavos vezes N, que é o número aí de quilômetros rodados. Número 52 agora. Uma firma que conserta vazamentos em torneiras cobra uma taxa fixa de R$ 20 pela visita, mais R$ 30 por hora de mão de obra. Escreva uma fórmula que indica a quantia Q. De novo, vamos chamar a quantia de Q.
E a fórmula vai se dar no seguinte: a pessoa foi até o local verificar lá, fazer o orçamento, digamos assim, do serviço, ela já cobra R$ 20 pela visita. Consertando ou não, ela já vai receber esses R$ 20. E ela cobra mais R$ 30 por hora. Então, é R$ 30 vezes a quantidade de horas aí que ela vai gastar para fazer esse serviço. Tá legal? Número 53 agora. Foi dada aí duas fórmulas. Uma para você transformar graus Celsius em Fahrenheit e outra para você transformar os Fahrenheit em graus Celsius. Na letra A, pede para você transformar 170 graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, se eu quero transformar Fahrenheit em graus Celsius, eu vou usar essa fórmula aqui, né? Que o resultado vai ser em graus Celsius, o C aqui de graus Celsius. Então, como são 170 Fahrenheit, vai ficar assim, ó, C, que é igual a 5 nonos, aonde tem o F, vou colocar o 170, menos 32. E aí eu vou ter o C, resolvo primeiro os parênteses, tá? 5 nonos, aí quando você fizer 170 menos 32, você vai ter 138. Tá coladinho aqui é porque tá multiplicando, tá bom? E aí, eu vou calcular agora o C, que vai ser igual, ó, o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Se você quiser, até coloco um aqui para você não multiplicar assim, né? Um cruzado. E aí, quando você fizer o 5 vezes 138, vai dar 690. Quando você fizer 9 vezes 1, vai dar 9. Você divide. O valor não é exato, tá? É aproximadamente aí, vou fazer o meu arredondamento, 76,7 graus aí Celsius, tá? Na letra C, te fala assim, ó, qual é a temperatura mais baixa? 0 graus Celsius ou 10 graus Fahrenheit? Para a gente comparar, tem que estar na mesma unidade aí, ou todos dois em graus Celsius ou todos dois em Fahrenheit. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar os graus Fahrenheit em graus Celsius. Vou usar a mesma fórmula que eu usei aqui. Só que agora, Fahrenheit aí é igual a 10 graus, tá? Então, ó, C vai ser igual a 5 nonos, que multiplica 10 menos 32. C vai ser igual a 5 nonos, que multiplica. Quando eu fizer 10 menos 32, eu vou ter menos 22, tá? Vou continuar, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, graus Celsius vai ser igual a 5 vezes menos 22, que vai dar menos 110. E 9 vezes 1, 9. Quando eu dividir, graus Celsius vai ser igual aí a aproximadamente menos 2,2. Aí vamos pensar então, quem é menor, 0 graus Celsius ou 10 graus Fahrenheit? Os 10 graus Fahrenheit, né? Porque quando transformado em graus Celsius, ele dá menos 12. Então, a resposta aí vai ser os 10 graus Celsius, tá? Letra C agora da página 83, diz assim, em uma determinada cidade, no dia 1º aí, eu vou colocar aqui, no dia 1º, a temperatura foi de 45 graus Fahrenheit, tá? No dia 2, a temperatura média foi de 43 graus Fahrenheit. E no dia 3, a temperatura foi de 41 graus aí, né, Fahrenheit. Observem o seguinte, que tá diminuindo, não tá? E de quanto em quanto? Conseguiram ver, ó? 45 menos 2, 43, 43 menos 2, 41. Então, eu já sei que no quarto dia, no dia 4, 41, tiro 2, eu vou ter 39 graus aí, Fahrenheit. Porque ele fala assim, se esse padrão continuar, quer dizer, a cada dia diminui aí 2 graus. Quantos graus Celsius a gente vai ter no dia 4? Então, eu vou ter que transformar esses graus Fahrenheit em graus Celsius. Aí, vou usar a fórmula, a mesma fórmula que eu usei na letra A e na letra B. Vai ficar assim, ó, graus Celsius é igual a 5 nonos, abre parênteses, Fahrenheit, são 39. Então, 39 menos 32. Subtrai o primeiro
graus Celsius é igual a 5 nonos. 39 menos 32 eu vou ter 7, certo? E aí eu vou ter que graus Celsius é igual a 5 vezes 7, 35, dividido por 9. Quando você dividir aí, você vai ter aproximadamente 3,89 aí graus, tá? O número 74 tem uma fórmula, ó, que diz que a distância aí, que foi chamada de D, né, aproximada aí de um objeto, em metros, ele percorre em T segundos quando deixados cair aí em queda livre, tá? Então, essa fórmula aqui é assim, D, que é igual a 4,9 vezes T ao quadrado. Se eu tiver o tempo, eu elevo ao quadrado, multiplico por 4,9, eu vou saber aí a que distância que o objeto cai, né? A distância aí que ele chega naquele determinado tempo. Se eu não tenho tempo, mas eu tenho a distância, eu substituo na distância e eu vou descobrir aí em que tempo, né? Qual é a medida aí de tempo que aquele objeto vai levar para estar naquela queda livre, né? Para estar chegando lá ao final. E aí, se você leu a questão número 54, ele diz que a distância é de 122,5 metros. Então, eu vou substituir aqui no D. Vai ficar assim, ó, 122,5, né, 122 metros e meio, é igual a 4,9 T ao quadrado. O que isso aqui está representando para mim? Que se um objeto for arremessado, for jogado, né, de uma altura de 122 metros e meio, quanto tempo que ele vai levar para chegar ao chão, tá? Ao solo, tá legal? Então, eu tenho que descobrir o T aí do tempo. Então, vou isolar o T, vai ficar assim, ó, 122,5 dividido, 4,9 está multiplicando, vem para o outro lado, dividindo, que é igual a T ao quadrado. Aqui as casas decimais, ó, elas já estão igualadas, um número depois da vírgula, um número depois da vírgula. Então, eu posso tirar a vírgula e dividir. Vai ficar 1.225 dividido por 49. E aí que você vai encontrar que T ao quadrado é igual a 25. Aí, novamente, você faz a operação contrária. Qual é o contrário de elevar ao quadrado? Tirar a raiz. Então, raiz quadrada de 25, o tempo aí vai ser igual a 5. Esse objeto vai levar aí 5 segundos em queda livre para chegar ao solo. Número 55 agora. Tem um probleminha aí, né? Diz que pesquisa-se quanto uma mola se alonga em função da massa de um corpo preso a ela. Aí pede para você examinar os valores da tabela, observar o gráfico também, para escrever uma expressão que represente essa situação. Então, vamos entender aqui, ó. Quando a massa, né, o que foi preso aí, a mola, for igual a 0, nós temos aí 0 alongamento. Ela permaneceu da mesma forma, tá? Que é essa representação aqui. Agora, quando foi colocado um peso, né, uma massa aí de 1 kg pendurado na mola, ela teve um alongamento de 3 centímetros, tá? Quando o peso corresponde aí a 2 quilos, ela teve um alongamento de 6 centímetros. Quando o peso foi de 3 quilos, ela teve um alongamento de 9 centímetros. E para um peso de 4 quilos, ela teve um alongamento de 12 centímetros. O que foi representado aqui na tabela também foi representado aqui no gráfico, ó, dei uma olhada. Aqui embaixo tá a massa, tá? Em quilogramas aí, do peso. E aqui, na vertical, tá o alongamento da mola em centímetros. Então, 1 quilo, 3 centímetros que ela esticou. 2 quilos, 6 centímetros foi esticado. E 3 quilos, 9 centímetros. Poderia ter colocado aqui, né? 4 quilos seria 12 centímetros. E aí, se você observar, né? Tá tendo uma multiplicação por 3, ó. O quilo vezes 3 dá o alongamento aí da mola. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3,
9. O que isso quer dizer? Que o triplo aqui da massa, né, do quilo, é igual ao alongamento aí que a mola vai ter. Então, para a gente escrever uma expressão algébrica, aqui na linha aqui embaixo, vai ficar assim, ó. A massa foi chamada de P e o alongamento foi chamado de A. Então, o alongamento da mola é igual a 3 vezes a massa, que é o que nós fizemos aqui. Quando você multiplica a massa por 3, você tem o alongamento aí da mola, tá? Eu fiz uma generalização, ó. Eu reescrevi como uma expressão aí algébrica. Qualquer que seja o valor de A, eu consigo encontrar P. Ou qualquer que seja o valor de P, eu consigo também encontrar A. Continuando a página 84 agora, letra B, tá? Ainda usando a fórmula, né? Que diz que a massa é igual a 3 vezes aí o alongamento. É igual a 3 vezes a massa, o peso que é colocado aí na mola, tá bom? Na letra B diz assim, quantos centímetros essa mola se alongaria se fosse colocado nela um corpo, né? Uma massa aí de 2,5 kg e uma outra de 5 kg. Então, eu vou substituir. O alongamento da mola, que a gente chamou de A, vai ser igual a 3 vezes, que é o triplo, da massa que foi colocada nela, tá? Se foi aí um peso de 2,5 kg, eu vou multiplicar por 2,5. Então, o alongamento será de 7,5, né, centímetros, tá? Fiz com 2,5, agora eu vou fazer a mesma coisa com 5. O alongamento da mola vai ser igual ao triplo da sua massa, da massa que foi pendurada, na verdade, né, do peso aí. Então, o alongamento vai ser igual a 15 centímetros, tá? Aí na letra C, ele te pergunta o contrário, ele já te dá o alongamento. O A foi 8,7, então eu vou substituir agora no alongamento, 8,7, que vai ser igual a 3P. Eu não quero descobrir qual foi aí a massa, que é o peso, P, então eu pego esse 3 que está multiplicando, mando para o outro lado dividindo. 8,7 dividido para 3 é igual a P. Então, o P vai ser igual a, quando você dividir, igual às casas decimais, tá? Vai ficar 87 dividido para 30. E aí você vai ter 2,9 quilogramas aí, tá legal? No número 56, ainda na página 84, ele pede, né? Demonstra aí 2 gráficos e aí ele pede para você escrever uma fórmula que faz corresponder aí o valor de y em função do valor de x. Observe o seguinte, que tanto no primeiro quanto no segundo gráfico, na horizontal eu tenho o valor de x e na vertical eu tenho o valor de y, tá legal? E aí, eu vou corresponder. Eu até já liguei aqui, ó, fiz a correspondência dos meus valores para ficar mais fácil a visualização. Quando o y for igual a 1, o x vai ser 2. Quando o y for igual a 2, o x vai ser 4. Quando o y for igual a 3, o x vai ser 6. Tá vendo que o valor de x é sempre o dobro do valor do y? Então, eu vou escrever que para eu encontrar o valor de y, é só eu pegar o x e dividir por 2. Ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 6 dividido por 2 vai dar 3, certo? Aí eu faço a mesma coisa aqui. Como eu quero o valor, né, de y aí em função de x, então vai ficar assim, ó. Observem que o 1, né, que é o x, eu correspondo a 2 do y. O 2 do x eu correspondo a 4 do y. E o 3 do x eu correspondo a 6 do y. Aqui está o contrário. Tá vendo que quem é o dobro é o y? Então, o y vai ser igual ao dobro do x. Para a gente ter uma igualdade, eu tenho que pegar o valor de x e multiplicar por 2. Ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho essas expressões aqui para representar aí, essas fórmulas, né? Para representar os gráficos. Tá legal? Então, façam a correção. Qualquer dúvida, é só me perguntar, tá bom? Um abraço!